dia, meu amigo, meu irmão. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da porção da Palavra de Deus, que deve ser o nosso guia, que deve ser o nosso espelho durante toda a nossa vida. E nada melhor do que começar o dia ouvindo e meditando na Palavra do Senhor. Hoje eu vou tratar de um assunto que é muito importante. Eu vou tentar responder essa pergunta. O que significa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Você deve viver de uma maneira que prove que você pertence ao Deus que o chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 12, 2 e 12. O reino de Deus é uma realidade presente. É o que estamos vivendo agora na Terra. O poder de Deus é o recurso presente. É a energia que Deus lhe dá para que você possa fazer o que Ele quer que você faça, depois que você se render à sua vontade. Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Eu converso com pessoas, eu tenho a oportunidade de discutir, de dialogar com algumas pessoas, e tem algumas pessoas que eu verifico que chegam para mim e dizem: eu tenho tudo que eu preciso na minha vida, mas eu me sinto insatisfeito. Eu tenho uma boa família, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família muito boa, eu tenho bons amigos, eu faço parte de uma igreja. Então, por que é que eu sou tão insatisfeito? Sabe por quê? Porque você foi feito mais do que para isso. Você foi feito para viver e não apenas sobreviver. Você nunca encontrará satisfação na vida até começar a viver o reino de Deus, pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Como viver uma vida de realização? O tipo de vida que você foi designado para viver, foi Deus que definiu? A Bíblia diz que você deve viver uma vida de maneira que prove que você pertence ao Deus que o chamou para o seu reino e glória. O que significa viver no reino de Deus? Isso significa que você tem que fazer a sua agenda, a agenda de Deus. Você tem que viver a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser a sua vontade. O que Deus se importa tem que ser aquilo que você se importa. Tudo que você deseja, Deus tem que abençoar. Tudo que você pensar em fazer, Deus tem que ser a primazia no que você vai fazer. Então, o que significa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Tem alguns aspectos aqui que eu vou citar para vocês. Naturalmente, minha intenção não é esgotar todos esses aspectos. Mas primeiro deles, coloque a sua agenda. Dê a Ele a primeira parte do seu dia. Assim que você se levantar, a primeira coisa que você faça após abrir os olhos, sente na sua cama e agradeça a Deus e coloque o dia coloque o dia para que Deus possa lhe abençoar. O primeiro dia da semana, que é o domingo, reserve esse dia para Deus. Então coloque Deus em primeiro lugar da sua agenda. Suas finanças, e aqui é um assunto muito delicado e para as pessoas que não conhecem Deus profundamente, acham isso totalmente desnecessário. Mas as suas finanças, coloque Deus em primeiro lugar. O dízimo é a primícia. Então, do que você recebe, do que você ganha, separe e entregue aquilo que é de Deus em primeiro lugar, e você vai ver que não tem outra saída a não fazer isso. Seus interesses, Deus tem que estar acima dos seus interesses, dos seus hobbies, da sua carreira, do seu lazer. Dê a Deus a primeira consideração em todas as suas decisões.
Deus deve estar acima dos seus relacionamentos. Coloque em primeiro lugar Deus e em sua família, em seu casamento, em suas amizades. Os problemas. Você precisa recorrer primeiro a Deus quando tiver um problema. A oração nunca deve ser o último recurso. Deve ser a primeira escolha que você deve fazer. Felizmente, se você observar estes aspectos, você vai viver uma vida de significância. Quando você resolver colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. Eu queria deixar aqui algumas reflexões que você pudesse parar e meditar e ver como é que você reage diante dessas situações. Você está vivendo uma vida de realizações? Foi Deus que definiu o padrão de vida para você viver? Se não, o que está faltando? Que mudanças específicas colocariam Deus em primeiro lugar em suas finanças, nos seus interesses, nos seus relacionamentos, na sua agenda? Qual é a primeira reação que você tem quando se depara com um problema? Então são esses aspectos que eu acho que vale a pena você refletir. E não esqueça, coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus lhe abençoe e você tenha um bom dia. Amém.